Eclesiastes capítulo 1. Todo. O autor deste livro é Salomão, rei de Jerusalém, filho do rei Davi, o professor. Na minha opinião, não há nada que vale a pena neste mundo. Tudo é ilusão. Qual é a vantagem que o homem consegue com todo o seu trabalho neste mundo? A gente nasce e morre, mas nada muda. O sol nasce, se põe e volta a nascer. O vento sopra para o sul e para o norte, vai e vem, sopra aqui e ali, sem chegar a lugar algum. Os rios correm para o mar, mas o mar nunca fica cheio. A água volta para os rios e corre outra vez para o mar. A vida é uma canseira, nem dá para contar. Mesmo que vejamos tudo que existe, não ficamos satisfeitos. Podemos ouvir todos os sons, mas nem assim ficamos contentes. A história sempre se repete. Não há nada verdadeiramente novo no mundo. Tudo já foi dito ou feito antes. Você pode mostrar alguma coisa nova? Como é que você sabe que isso não existiu há muito tempo? Não podemos nos lembrar do que aconteceu no passado, e daqui a algum tempo ninguém vai se lembrar do que nós fizemos. Eu, o professor, fui rei de Israel e morei em Jerusalém. Eu me esforcei para aprender bem tudo que existe no universo. Descobri que Deus sobrecarregou o homem com trabalhos pesados. A vida é uma ilusão, é correr atrás do vento. O que está errado não pode ser consertado. São águas passadas, não adianta ficar pensando no que poderia ter acontecido. Disse então para mim mesmo: bem, eu sou muito mais estudado que todos os reis que meu país já teve. Sou mais sábio e experiente e conheço mais sobre qualquer assunto. Por isso me esforcei bastante para ser sábio em vez de tolo. Mas agora vejo que isso também era correr atrás do vento, porque quanto mais eu aprendia, mais aflito ficava. Quem aumenta seus conhecimentos só aumenta sua tristeza. Disse então para mim mesmo: vamos, experimente, divirta-se, aproveite a vida ao máximo. Mas acabei descobrindo que isso também era tolice. É bobagem viver rindo o tempo todo. Qual a vantagem disso? Assim, depois de pensar muito, resolvi experimentar a bebida, sem porém deixar de procurar a sabedoria mesmo nisto. E também experimentei as farras, para poder provar a única alegria que tem a maioria dos homens durante a vida. Depois procurei encontrar a realização lançando um grande programa de obras públicas. Construí casas para mim, plantei videiras, jardins e pomares, parques cheios de belas árvores, mandei construir açudes, onde ajuntei água para regar as minhas plantações. Comprei escravos, homens e mulheres, e muitos escravos nasceram em minhas casas e fazendas. E tive muitos bois e ovelhas, mais do que qualquer outro rei antes de mim. Recebi muito ouro e muita prata dos impostos que eu cobrava aos reis dos países próximos. Organizei também corais e orquestras com bons cantores e cantoras. E além de tudo isso, eu tive muitas mulheres, todas lindas. Com tanta riqueza, fui mais importante e poderoso que todos os outros reis que haviam reinado em Jerusalém, mas não deixei a riqueza subir a cabeça e observava todas essas coisas para descobrir o valor que elas tinham. Tudo que eu quis, consegui para mim. Provei todas as alegrias da vida. Cheguei mesmo a ter prazer no trabalho e no cansaço, mas esse prazer foi a única recompensa de todo o meu esforço. Quando vi tudo o que havia tentado, tudo era inútil, era correr atrás do vento. Não havia nada no mundo que valesse a pena realmente. Foi então que comecei a comparar a sabedoria e a tolice. Quem fizer essa comparação chegará às mesmas conclusões que eu, que a sabedoria vale muito mais que a tolice, como a luz é melhor do que o escuro. Isso porque o sábio vê, mas o tolo é cego. Apesar disso, notei que há uma coisa que acontece tanto ao sábio quanto ao tolo. Vão ter o mesmo fim. Pensei, um dia o tolo vai morrer, e eu também. Então, para que serve a minha tão grande sabedoria? Foi assim que percebi que a sabedoria também não valia muita coisa. O sábio e o tolo morrerão um dia e logo serão esquecidos. Por isso, agora odeio a vida, porque esta luta no mundo não tem lógica, é uma grande ilusão, é correr atrás do vento. E estou muito aborrecido, porque tenho de deixar o fruto de todo o meu trabalho neste mundo para outra pessoa. E quem pode dizer se meu filho vai ser um sábio ou um tolo? Mas, mesmo assim, ele vai receber tudo que eu tenho. Isso me deixa muito desanimado. Já um pouco desesperado, vi que o trabalho duro também não trazia satisfação e deixei o trabalho de lado. Mesmo que eu trabalhe toda a minha vida e me esforce para ser sábio, para conhecer muitas coisas e saber executar qualquer trabalho, vou ter de deixar
tudo o que ajuntei para alguém que nunca trabalhou na vida. Ele vai receber de mão beijada o resultado de todo o meu esforço. Além de ser uma tolice, isso é injusto. Afinal, o que é que o homem recebe como recompensa por todo o seu trabalho neste mundo? Muitas dores e tristezas, noites sem dormir, cheias de preocupação. Que vida boba! Por isso, cheguei à conclusão de que não há nada melhor para o homem que aproveitar bem o que ganha com seu trabalho, comer e beber à vontade. Também vi que até mesmo esse prazer vem de Deus, porque ninguém pode se alegrar ou se alimentar sem Deus. Deus dá aos que o agradam a sabedoria, o conhecimento e a alegria. Mas se um pecador fica rico, Deus tira dele a riqueza e entrega aos que o agradam. E esse é outro exemplo claro de correr atrás do vento como um bobo. Há um tempo certo para cada coisa. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para colher, tempo para matar e tempo para curar, tempo para destruir, tempo para construir de novo, tempo para chorar, tempo para rir, tempo para ficar triste, tempo para pular de alegria, tempo para espalhar pedras, tempo para ajuntar pedras, tempo para abraçar, tempo para não abraçar, tempo para procurar, tempo para perder, tempo para guardar, tempo para jogar fora, tempo para rasgar, tempo para costurar, tempo para ficar quieto, tempo para falar, tempo para amar, tempo para odiar, tempo para guerra, tempo para ficar em paz. Que vantagem o homem tem com o trabalho pesado que cansa tanto? Vendo os vários tipos de trabalho que Deus deu aos homens, fiquei pensando nessa pergunta. Todas as coisas têm seu valor quando são feitas na sua hora certa. Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas assim mesmo ele não consegue entender completamente os planos e as obras de Deus. Por isso eu concluí que, primeiro, não há nada melhor para o homem que se alegrar e gozar a vida enquanto puder. Segundo, que ele deve comer e beber, aproveitar o resultado de seu trabalho. Essas duas coisas são presente de Deus. Também aprendi isso. O que Deus faz está feito para sempre. Não se pode tirar ou pôr. O que Deus quer é que o homem o respeite. O que hoje existe já existiu no passado. O que vai surgir também já existiu antes. Deus faz aparecer de novo o que já tinha sido esquecido. Além disso, percebo que em todo o mundo o crime toma lugar da justiça, que até os policiais e juízes são desonestos. E falei comigo mesmo. Na hora certa, Deus vai julgar tudo que o homem faz, as coisas boas e as coisas ruins. Aí compreendi que Deus deixa os homens seguirem pelos seus caminhos cheios de pecado, para que eles vejam que são como os animais. Os homens e os animais respiram o mesmo ar e morrem da mesma maneira. Assim, o homem não tem qualquer vantagem sobre os animais. Que coisa mais absurda! Todos acabam indo para o mesmo lugar, o pó, de onde vieram e para onde devem voltar. Quem pode provar que o espírito do homem vai para cima e o espírito dos animais para baixo, para a terra? Foi assim que eu vi que o melhor para o homem é se alegrar com as coisas que faz. É para isso que o homem existe. Ninguém pode fazer o homem voltar ao mundo depois de morto, para aproveitar aquilo que ainda vai acontecer. Por isso, ele deve aproveitar a vida agora. Depois disso, eu vi as aflições e tristezas que haviam por toda a terra, as lágrimas dos aflitos e ninguém para ajudá-los, mas ao lado das pessoas que castigavam os pobres havia muitos amigos. Fiquei pensando que os mortos são mais felizes que os vivos, e achei que o mais feliz de todos era quem não havia nascido e nunca tinha visto toda a maldade e todo o crime que há na terra. Percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja, mas isso também é ilusão, é correr atrás do vento. O tolo não trabalha e chega a passar fome, mas acha que vale mais a pena ficar à toa e viver apertado do que trabalhar e se cansar. Por isso, no fim das contas, é bobagem, é correr atrás do vento. Também vi outra tolice que acontece em todo o mundo. É o caso daquele homem que vive completamente sozinho, sem filhos ou irmãos, ou parentes, mas que vive trabalhando para ajuntar mais dinheiro. Para quem ele vai deixar tudo o que juntou? Porque ele está deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso não adianta nada e desanima a gente. Duas pessoas juntas podem lucrar muito mais do que uma sozinha, porque o seu trabalho vai render mais. Se uma delas cair, a outra a ajuda a levantar-se. Mas o homem sozinho, quando cai, está em má situação. E quando a noite está fria,
Duas pessoas usando o mesmo cobertor esquenta uma a outra, mas uma pessoa sozinha, como vai se esquentar? Uma pessoa sozinha corre o risco de ser atacada, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. E se forem três, melhor ainda. A corda traçada com três fios não arrebenta facilmente. É melhor ser um jovem pobre, mas sábio, do que um rei velho e tolo que não aceita conselhos. Um rapaz assim poderia até vir de uma prisão e atingir o sucesso. Poderia chegar a ser rei, mesmo que fosse de família pobre. Todos desejam ajudar um jovem assim. Podem ajudá-lo até a tomar o poder. Ele pode se tornar o líder de milhões de pessoas. Pode ser muito popular, mas quando ficar velho, os que forem jovens não vão aceitá-lo como rei. Esta é outra tolice, é correr atrás do vento. Quando você entrar no templo de Deus, abra bem os ouvidos e feche bem a boca. Não seja tolo a ponto de pensar que fazer promessas apressadas a Deus não é pecado. Ele está lá no céu e você cá embaixo na terra. Por isso, fale bem pouco. Quando uma pessoa trabalha muito, tem muitos sonhos quando dorme. Quem é tolo fala demais e diz muitas bobagens. Por isso, quando você conversar com Deus e fizer uma promessa, não se demore em cumprir o que prometeu, porque Deus não se agrada dos tolos. Cumpra sempre as promessas que fez a Deus. É muito melhor não prometer e fazer alguma coisa do que prometer e depois não cumprir. Quando isso acontece, a sua boca fez você pecar. Não tente se defender dizendo ao mensageiro de Deus que foi um engano fazer aquela promessa. Isso deixaria Deus muito zangado e ele poderia até destruir tudo o que você conseguiu ajuntar. Ficar apenas sonhando em vez de trabalhar é tolice. E quem fala demais acaba estragando sua vida. Em vez de viver assim, respeite e obedeça a Deus. Se em lugar, se em algum lugar você vir o rico explorando o pobre e o roubo em vez da justiça, não se espante. Cada autoridade tem alguém mais importante acima dele, e esses também têm chefes e superiores, por isso os casos ficam perdidos no meio da papelada. E acima de toda essa gente está o rei. Ah, como é bom um rei que se dedica ao seu país. Só ele pode pôr ordem numa confusão assim. A pessoa que ama o dinheiro nunca tem o suficiente. É a velha tolice de pensar que dinheiro traz felicidade. Quanto mais se tem, mais se gasta, a ponto de não sobrar quase nada. Qual é então a vantagem da riqueza a não ser ver o dinheiro fugindo rapidamente de nossas mãos? O homem que se esforça em seu trabalho dorme bem, quer coma pouco ou muito, mas o rico fica sempre preocupado e não consegue dormir direito. Há ainda um outro problema sério que eu vi em muitos lugares: dinheiro aplicado em maus negócios que acabam com a herança que devia ficar para os filhos. O homem que se mete em muitos negócios logo volta à estaca zero sem um tostão. Isso, como já disse, é um problema sério, porque todo o trabalho que ele teve deu em nada, trabalhou à toa, o seu lucro sumiu completamente, vai viver como um infeliz para o resto da vida, desanimado, doente e aborrecido. Pelo menos uma coisa boa há em tudo isso, é o homem comer e beber bem, aceitar o seu lugar na vida e aproveitar tudo o que conseguir com o seu trabalho, enquanto Deus o deixa viver. É claro que também é muito bom se o homem recebeu riquezas do Senhor e tem boa saúde para aproveitar, aceitar o seu destino e aproveitar aquilo que ganha. Isso é sem dúvida um presente de Deus. A pessoa que fizer isso não precisará olhar para trás arrependido da vida, porque Deus lhe deu alegria. Mas há um outro grande mal que vi em toda parte. Deus deu a alguns homens muitas riquezas e muita honra. Eles têm tudo o que querem, mas Deus não deu a eles a saúde necessária para aproveitarem suas riquezas. Morrem e outros ficam com seu dinheiro. Isso também é ilusão, é uma desgraça. Mesmo que o homem tenha 100 filhos e filhas, mesmo que viva muitos anos, se não aproveitou do que ganhou, nem deixou dinheiro suficiente para que seus filhos lhe deem um enterro decente, acho que teria sido melhor para esse homem nascer morto, porque mesmo que seu nascimento fosse então inútil, que ele nunca chegasse a ver a luz, que esse homem nem chegasse a ter nome, mesmo que ele nunca visse o sol, ou que nunca soubesse o que é a vida, isso seria melhor que ser um homem velho e infeliz. Que adianta ao homem viver 2000 anos sem encontrar felicidade? Tanto o sábio como o tolo passam toda a vida lutando para conseguir comida e nunca parecem estar satisfeitos. Os dois têm o mesmo problema, mas o homem pobre e sábio tem uma vida muito melhor.
Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Ficar apenas sonhando com coisas boas é bobagem, é correr atrás do vento. Tudo se decide pelo destino. Há muito tempo que Deus sabia o destino da vida de cada homem, por isso não adianta brigar com Deus por causa de sua sorte. Quanto mais você fala, menos sentido tem as suas palavras. Então, para que falar? Nos poucos dias de nossa vida vazia, quem pode dizer o que é melhor para alguém? Quem pode dizer o que vai dar melhores resultados no futuro, depois da sua morte? Quem conhece o futuro? Ser respeitado vale muito mais que o perfume mais caro. O dia da morte é melhor que o dia do nascimento. É melhor estar nos velórios do que ir a festas de aniversário. Isso porque você vai morrer um dia e é bom pensar nisso enquanto ainda há tempo. A tristeza é melhor que a alegria, porque ela nos purifica. É verdade, o homem sábio pensa bastante na morte, mas o tolo só quer saber de se divertir. É melhor ser corrigido por um homem sábio do que ser elogiado por um tolo. O elogio de um tolo some tão depressa quanto um pedaço de papel no fogo. É bobagem dar valor a um elogio assim. Uma gorjeta desonesta faz o sábio virar tolo, impede que ele compreenda bem as coisas. Terminar algo é melhor que começar. A paciência vale mais que o orgulho. Controle o seu gênio. Quem fica com raiva depressa é tolo. Nunca deseje que os velhos tempos voltem, porque você não sabe se eles foram realmente melhores que os de hoje. Ser sábio é tão bom quanto ser rico. De fato, vale muito mais. Sendo rico e sendo sábio, você pode conseguir quase tudo, mas a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Veja como Deus fala Veja como Deus faz as coisas e procure se adaptar a elas. Não adianta lutar contra as leis da natureza. Aproveite suas riquezas enquanto pode e, quando chegarem os dias maus, pense que Deus lhe deu tanto uma coisa como a outra. Ele fez isso para todos saberem que não há nada seguro e certo nesta vida. Nesta vida boba, eu já vi de tudo, inclusive que algumas pessoas boas morrem cedo e alguns homens maus têm vida bem longa. Por isso, não se esforce muito para ser bom ou sábio demais, senão você vai destruir a si mesmo. Por outro lado, você também não deve ser muito mal, não seja tolo, senão vai morrer antes da hora. Enfrente cada problema que aparecer, e se você temer a Deus, pode esperar que Ele vai abençoá-lo. Um homem sábio é mais poderoso que os homens mais importantes de 10 cidades juntos. E não existe um único homem na terra que seja sempre bom e nunca peque. Não viva escutando atrás das portas. Você vai acabar ouvindo seu empregado falar mal de você. E a verdade é que você também muitas vezes tem falado mal de outras pessoas. Eu me esforcei ao máximo para ser sábio, e disse: Vou ser sábio, mas não adiantou. A sabedoria vive muito longe e é muito difícil de ser encontrada. Procurei por toda parte, tentando achar a sabedoria e a razão das coisas acontecerem, tentando provar a tolice da maldade, a loucura dessa vida tola. Uma prostituta é um castigo muito pior que a morte. Deus permita que você escape disso, mas os pecadores não conseguem fugir das armadilhas dela. Esta é a minha conclusão, diz o professor, depois de pesquisar em todas as partes. Com muito cuidado, cheguei por enquanto ao seguinte resultado: em cada 1000 homens, há apenas um que pode ser considerado sábio, mas entre as mulheres, nenhuma sequer. E descobri também que, embora Deus tenha criado o homem perfeito, cada um preferiu cuidar da vida ao seu modo e todos acabaram se desviando. É uma coisa extraordinária ser sábio, compreender as coisas e poder analisar e interpretar os fatos da vida. A sabedoria ilumina o rosto do homem e abranda o seu olhar duro. Obedeça ao rei como você prometeu fazer. Não viva tentando fugir do seu serviço, mesmo que ele seja muito desagradável. O rei castiga aqueles que desobedecem suas ordens. As ordens do rei são apoiadas em seu grande poder e ninguém pode dar uma opinião contrária. Os que obedecerem ao rei não serão castigados. O homem sábio vai achar o tempo e o modo certo de fazer o que ele quer. Sim, há um tempo e um modo para cada coisa. Embora os problemas do homem sejam um grande peso às suas costas, como é que ele pode evitar o que nem sabe que vai acontecer? Ninguém pode se manter vivo para sempre. Ninguém pode evitar o dia de sua morte. Nessa batalha não há descanso e a maldade do homem não vai ajudá-lo a escapar do dia da morte. Passei
Pensei muito sobre o que acontece neste mundo, onde as pessoas têm o poder de prejudicar umas às outras. Vi homens maus serem enterrados e seus amigos, quando voltavam do cemitério, já haviam esquecido toda a maldade que aqueles homens haviam feito. E na própria cidade, onde tinham cometido tantos crimes, eles eram elogiados. Que coisa mais estranha! Pelo fato de Deus não castigar imediatamente os pecadores, todo mundo pensa que não há problema em fazer o mal. Mas, mesmo que um homem cometa o mesmo pecado 100 vezes e continue a viver, eu sei muito bem que os que abertamente respeitam a Deus vão acabar em situação muito melhor, muito diferente dos maus, que não terão uma vida longa e feliz, pois os seus dias passarão depressa como sombras, porque não respeitam a Deus. Há uma coisa muito estranha acontecendo na Terra. A providência parece tratar alguns homens bons como se eles fossem maus, e alguns homens maus como se fossem bons. Isso me aflige e perturba. Decidi então passar a vida me divertindo, porque achei que para o homem não havia nada melhor neste mundo que comer, beber e se alegrar. E em tudo isso há a esperança de que essas coisas boas o acompanhem durante todo o tempo em que ele se esforça no trabalho que Deus deu a todos os homens em toda a terra. Procurando a sabedoria, observei tudo o que acontecia em toda a terra. Uma atividade contínua, dia e noite sem parar. É claro que só Deus pode ver tudo, e até o homem mais sábio do mundo, se disser que sabe tudo, estará mentindo. E eu também me dediquei a entender isto, que os homens bons e que respeitam a Deus dependem dele. Ninguém sabe se ele vai ajudá-los ou não. O homem não sabe o que está no seu futuro. O mesmo acontece com todos, sejam bons e sejam bons ou ruins, religiosos ou pagãos, obedientes a Deus ou não. Parece tão justo que todos tenham o mesmo destino. Isso acontece porque os homens não se preocupam em ser bons, preferem andar nos seus caminhos errados, porque não têm esperança e no fim da vida só existe mesmo a morte. Só os vivos têm esperança. É melhor ser um cachorro vivo do que um leão morto. Os vivos ao menos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Eles nem podem se lembrar de sua vida. Tudo o que fizeram em suas vidas, amar, odiar, invejar, já acabou, já passou. Eles já não têm nada a ver com a vida na Terra. Já que é assim, continue. Coma, beba e se alegre. Para Deus, isso não faz diferença. Use boas roupas e um pouquinho de perfume. Viva feliz com a mulher que você ama. Sua vida passa depressa e o que Deus lhe deu como prêmio por todo o seu trabalho aqui na terra foi sua esposa. Faça bem feita qualquer coisa que você tiver de fazer. Depois da morte, para onde você vai, não se pode fazer planos, nem trabalhar, nem aprender, nem ganhar novos conhecimentos. E observei novamente a terra. Vi que nem sempre os mais rápidos convencem as corridas, que nem sempre são os mais fortes que vencem as lutas, que muitas vezes os sábios passam fome e que os homens de grande capacidade nem sempre se tornam famosos. Tudo depende do acaso, da pessoa estar no lugar certo na hora certa. Ninguém sabe quando sua sorte vai piorar. O homem é como um peixe apanhado numa rede, como um pássaro no alçapão, quando menos espera. Aqui está mais uma coisa que me impressionou muito enquanto eu observava a vida humana. Havia uma pequena cidade com poucos habitantes. Essa cidade foi cercada por um rei que tinha um grande exército e muitas armas. Naquela cidadezinha havia um homem sábio, muito pobre. Ele sabia como salvar a cidade e acabou conseguindo. Mas depois disso, todos se esqueceram dele. Foi aí que percebi que a sabedoria vale mais que a força. Mas se o homem sábio for pobre, é desprezado e sua opinião posta de lado. Assim mesmo, as palavras mansas de um homem sábio valem mais que os gritos de um rei que governe um povo tolo. A sabedoria é melhor que as armas de guerra, mas um só homem tolo pode destruir bons planos. Se alguém colocar moscas mortas no vidro de perfume, ele acabará cheirando mal. Assim, um pequeno erro pode destruir muita sabedoria e honra. O coração do homem sábio o leva a fazer o que é certo. O coração do tolo o leva a fazer o que é errado. É possível reconhecer um tolo até pelo seu modo de andar.
Se o seu patrão se zangar com você, não largue seu emprego. Uma resposta mansa ajudará a acalmar os nervos dele. Há uma outra coisa errada que eu percebi observando o mundo. É uma situação triste sobre reis e governadores. Vi homens tolos receberem grande autoridade e homens ricos que não estavam no lugar importante que mereciam. Cheguei a ver escravos montados em belos cavalos e príncipes andando a pé, como escravos. Quem cavar um poço pode acabar caindo nele. Quem for derrubar um muro velho pode ser mordido por uma cobra. Quem trabalha quebrando pedras pode se machucar com elas. O lenhador corre perigo por causa de seu machado. Um machado sem corte exige que o lenhador faça o dobro da força, mas quem é inteligente afia o machado. Depois que a casa foi arrombada, não adianta colocar tranca na porta. É bom escutar um sábio falar, mas a conversa do tolo o destrói. As suas ideias básicas são tolice e suas conclusões são loucura. O tolo diz que conhece o futuro e conta tudo nos mínimos detalhes, mas quem pode realmente saber o que vai acontecer no futuro? O tolo fica cansado com as mínimas coisas. Ele não é capaz de fazer o trabalho mais simples. Pobre da terra, onde o rei é criança e as autoridades já estão nos banquetes antes do meio-dia. Feliz a terra, onde o rei é de boa família e as autoridades trabalham bastante antes de realizarem almoços e jantares, que comem e bebem para recuperar as forças para o trabalho. O telhado da casa do preguiçoso é cheio de goteiras, e as vigas logo vão apodrecer e cair. A festa nos deixa alegres, a bebida nos deixa felizes, e o dinheiro compra qualquer coisa. Nunca fale mal do rei, nem em pensamento. Você também não deve falar mal do homem rico, porque um passarinho pode contar a eles tudo o que você diz. Seja generoso, porque o que você der a outros acabará voltando para você. Divida o que você tem com muitas pessoas, porque no futuro talvez você também precise de ajuda. Quando as nuvens estão carregadas, a chuva cai. Depois que a árvore cai, seja para o norte ou para o sul, não há mais remédio. Onde cair, ali ela ficará. Se você esperar que tudo fique normal, jamais fará qualquer coisa. Os caminhos de Deus são tão misteriosos quanto o caminho do vento, tão difíceis de descobrir como a maneira pela qual se forma a alma de uma criança enquanto ainda está dentro do ventre da mãe. Não pare nunca de plantar suas sementes, porque você não sabe qual delas vai crescer. Talvez todas cresçam. É maravilhoso viver, ver a luz, o sol. Se uma pessoa chegar à velhice, deve se alegrar em todos os dias de sua vida, mas deve lembrar também que a eternidade é muito mais comprida. Quando se compara a vida com a eternidade, o que fazemos aqui não vale nada. Rapaz, como é maravilhoso ser jovem. Aproveite a sua mocidade, mas aproveite mesmo. Faça tudo o que tiver vontade de fazer e conhecer. Experimente tudo, mas lembre de uma coisa: você vai ter de dar conta a Deus de tudo o que fez. Deixe de lado a dor e a tristeza, mas lembre de que o jovem, com toda a vida pela frente, comete muitos erros graves. Não deixe o entusiasmo da mocidade fazer com que você esqueça o seu Criador. Honre a Deus enquanto você é jovem, antes que os dias maus cheguem, quando você não vai mais ter alegria de viver. Quando seus olhos estiverem tão fracos que não poderão perceber a luz do sol, da lua e das estrelas, vai ser tarde demais para uma vida ativa de serviço e se lembrar de Deus. Vai chegar um dia em que seus braços tremerão de velhice e as suas pernas, que hoje são firmes e fortes, ficarão fracas. Os dentes vão cair e você não poderá mastigar direito. Os seus olhos ficarão cansados e fracos. Os seus lábios murchos ficarão bem fechados enquanto você tenta mastigar sua comida. Você vai acordar com o barulho dos pássaros, mas não ouvirá direito e mal conseguirá falar com voz tremida. Você vai ter medo de lugares altos, medo de cair. Vai ser um velho de cabelos brancos, de rosto murcho, que anda se arrastando. Já não vai ter o vigor físico e verá a morte de perto, aproximando-se cada vez mais de sua casa eterna. Depois, atrás do seu caixão, muita gente vai seguir chorando. Sim, lembre-se do seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida seja cortado, antes que o copo
de ouro se quebre, antes que o vaso se quebre junto à fonte e a roda se parta junto ao poço. Antes que o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo é uma ilusão, diz o professor, uma grande tolice. Mas porque era sábio, o professor continuou ensinando aquilo que sabia a outras pessoas. Ele reuniu muitos provérbios e ditados. Além de ser sábio, o professor sabia ensinar. E além de ensinar o que sabia, ele fazia isso de um modo agradável e interessante. As palavras do homem sábio nos forçam a tomar uma atitude. Elas explicam claramente verdades muito importantes. Os alunos que aprendem bem o que os professores ensinaram serão sábios. Mas, meu filho, saiba logo, há tantas opiniões diferentes que é impossível contar. Você poderia estudar essas opiniões por toda a sua vida, ficar cansado de estudar sem chegar ao fim. Esta é a minha conclusão final. Respeite a Deus e obedeça os seus mandamentos. Isso é o resumo do que o homem deve fazer, porque Deus vai julgar todos nós por tudo que fazemos, até por aquelas coisas que ninguém conhece, sejam elas boas ou ruins. Eclesiastes capítulo 1. Livro completo.